Michael, série de palestras na América do Norte, Los Angeles, São Francisco, Chicago, Filadélfia, Boston, Nova York, Toronto. Os salões estão lotados até agora. Em 2005, Lightman torna-se membro do World Wisdom Council e 5.000 pessoas vêm visitá-lo em Flórida. O mundo começa a ouvir sobre a Kabbalah, Baal Hashem e a unidade do mal. Eles a mesma mensagem para gravar aí, viu? a mesa de vozes livres em Berlim e onde quer que as pessoas estejam. Deve ter ido. Aceitou aí? Os estudantes de Israel estão fazendo grandes esforços para lançar o primeiro canal de Kabbalah na Tunísia. Cada programa é projetado para os espectadores verem, ouvirem e sentirem o calor da unidade. Ao mesmo tempo, em todo o mundo, filmes do Centro de Educação de Kabbalah vêm na vida. Na Itália, China, Rússia, Holanda, Suécia, Colômbia, 52 países se juntam a Israel com um objetivo comum de unidade. Além das atividades do Instituto Pinhei Baruch de Educação e Pesquisa em Kabbalah, os movimentos sociais são iniciados para promover a unidade acima de todas as diferenças. Diariamente, de hora em hora, transmitimos uma mensagem de unidade através de qualquer meio possível, uma mensagem calorosa que entra no coração das pessoas, uma mensagem que, mais cedo ou mais tarde, o mundo inteiro sentirá. Nós vamos continuar a completar a obra de Abraão, que descobriu a lei da conexão e do amor, e passou para nós através da linhagem de cabalistas. Hoje, sabemos com certeza que, além da unidade, ame o teu próximo como a ti mesmo, se tornará a natureza fundamental da vida, sentida dentro de cada um de nós, conectando todos nós com. Acesse www.advogadomoreira.com. Escola de Kabbalah Brasil. Somos um. Marcel, seja bem-vindo. Mais um compromisso, mais um Somos Um. Plena quarta-feira de cinzas e a gente conseguindo manter o trabalho do Criador. Todos nós sabemos, né, dos compromissos particulares que todos nós temos, mas que, graças a Deus, estamos conseguindo firmar cada vez mais o trabalho do Criador. É com a grande tristeza também que a gente inicia esse trabalho, porque a gente quer lamentar, né, com essa guerra que realmente explodiu, que vinha 8 anos já com tantas discussões e protelações, e cada vez mais a gente observa o preconceito, o racismo, o ódio sendo impregnado no coração da humanidade e conseguindo dividir as pessoas. Então, nós temos que cada vez mais esse compromisso de levar a palavra de Deus, levar a mensagem para que possa tocar o coração das pessoas e possamos, sim, ser pessoas melhores. Seja bem-vindo, Marcel. Oi, Luiz. Boa tarde, pessoal aí de Camaçari, que está curtindo aí o final do carnaval. Boa tarde, pessoal da rádio. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, por mais uma quarta-feira, para que a gente possa levar um pouco de Kabbalah para as pessoas e, assim, dar a nossa pequena contribuição para fazer uma oposição a essas forças de divisão que o Luiz falou aqui, para que, de alguma maneira, a gente procure aquilo que nos une e não simplesmente enxergar o tempo todo apenas aquilo que é a nossa diferença, que nos separa, mas que a gente possa entender que são exatamente nessas diferenças que a gente sempre achou que nos separaram, que a gente tem a oportunidade de cobrir elas com amor e, a partir delas, construir a nossa verdadeira unidade. Muito obrigado. É isso aí, Marcel. Marcel, vem chegando algumas perguntas no nosso e-mail, vou divulgar o e-mail, é adv.luisconzmoreira@gmail.com. E o povo quer saber o seguinte: um dos sentimentos mais fortes e incontrolável é quando sentimos raiva de alguém. O que fazer quando estamos com muita raiva? Olha só, vamos lá.
a raiva é um sentimento muito forte. A gente, às vezes, vai ver aí algumas orientações de que a gente tem que simplesmente engolir esse sentimento, tentar passar por cima dele. Mas a Kabbalah vai mais longe do que isso. A Kabbalah vai perguntar para nós por que que a gente vai fazer uma coisa ou outra. Veja, é uma coisa um pouco complicada, mas que se a gente pensar um pouquinho melhor a respeito dela, a gente começa a ter alguns esclarecimentos e muitas vezes a gente acaba errando nessa vida porque a gente tem um pouquinho de preguiça até de pensar, sabe? A gente pensa um pouquinho, já escutou a opinião de alguém e depois uma opinião de uma outra pessoa, e aí a gente decide entre aquelas opiniões que estão prontas. Eu gostei mais dessa, me simpatizei mais com aquela, acho que a outra tem mais razão. Mas dificilmente a gente para descobrir o que é que a nossa consciência acha realmente a respeito da coisa. Então vamos lá. Se eu descarrego minha raiva em cima de alguém, esse é um sentimento muito forte, como está na pergunta, e é a nossa tendência natural de quando alguém me faz mal, eu reagir. E isso foi dito a nós que isso daí é errado, né? Do ponto de vista espiritual, seria errado. Do outro lado, foi ensinado que a solução para isso seria que a gente tivesse um comportamento mais pacífico, tentasse contornar a coisa e tentasse superar isso e perdoar e etc. A maioria de nós não consegue fazer isso. E quando a gente consegue fazer isso num grau pequeno, aqui está um ponto importante. Mesmo num grau pequeno, quando a gente consegue perdoar alguém que nos ofendeu e passar por cima da raiva que a gente está sentindo, a gente tem aquela sensação enganosa de que a nossa missão foi cumprida, pelo menos naquele evento, naquela situação. Eu consegui, naquele problema que surgiu entre eu e outra pessoa, não me deixar levar pelo sentimento da raiva, e estabelecer uma relação pacífica com a outra pessoa sem que eu me vingasse dela. É óbvio que isso talvez pareça melhor para nós do que alguém que é mais, assim, falou, levou, sabe? Alguém que escreveu, não leu, o pau comeu. Entende? Alguém que é mais reativo, que toda vez que se sente magoado ou ofendido, a pessoa vai para as vias de fato. Parece melhor quando a gente consegue contornar a situação. Mas a gente precisa entender o que é que está no nosso coração. Por que é que eu contorno? Porque a gente pode ter muitos motivos para contornar. Eu posso contornar por covardia, porque eu tenho medo das consequências de enfrentar a outra pessoa, seja lá quais forem as consequências. Eu posso contornar por uma ideia falsa de que eu estou me tornando uma boa pessoa, pela ideia falsa de que se eu fizer isso direitinho, eu vou herdar o reino dos céus e vou escapar do fogo do inferno, sei lá o quê. Mas se eu fizer por qualquer um desses motivos, o que está acontecendo lá dentro do meu coração? A mesma coisa que acontece quando eu me vingo da pessoa. Quando alguém me ofende e eu dou o troco, eu não quero ficar por baixo. Entende? Eu quero prevalecer, eu quero ser superior. Eu não posso deixar que a outra pessoa me ofenda ou me agrida e deixar barato isso. Eu não posso ficar por baixo, entende? Eu não posso ser passado para trás. Mas quando eu tento ser superior, quando eu tento não me vingar, quando eu tento seguir o mandamento, quando eu tento seguir a religião, o conselho do meu rabino, o conselho do padre, do meu pastor, seja lá de quem for, eu estou fazendo isso porque eu quero obedecer ou parecer um bom filho a Deus para que eu não seja punido. Veja, se eu estou tentando ser bom, passar por cima da raiva, que é um sentimento muito forte, para não ser punido, eu continuo pensando só no meu umbigo. Eu continuo sendo egoísta. Eu sou egoísta quando eu revido e sou egoísta quando eu não revido, porque o objetivo sempre é o meu próprio benefício. É nesse ponto que as pessoas precisam começar a pensar. Eu preciso fazer isso porque é certo, pela bondade, sem esperar nenhuma recompensa de Deus por isso. Eu não posso fazer isso simplesmente porque me disseram que é o certo. Eu preciso entender que é o certo e fazer isso sem esperar que Deus vai me dar alguma recompensa ou vá deixar de me punir. Eu tenho que fazer isso porque eu fiz uma escolha de não ser uma pessoa que revida. Entende? Tem momentos, quando você está diante de alguém que é verdadeiramente mal,
tudo dentro da lei sempre, imagina o seguinte, se tem um indivíduo que é um bandido, que está assaltando as pessoas, esse bandido vai precisar da ação, da força do governo, do Estado, da polícia, da promotoria que vai acusar esse camarada para que ele seja encarcerado porque ele está fazendo mal para as pessoas. Não dá para ser bonzinho com quem é mal, porque se eu preservar os lobos, eu estou arruinando as ovelhas, entende? Se eu tiver lá um lobo e eu tiver dó do lobo, eu vou condenar todo o galinheiro e todo o meu curral, assim, porque o lobo vai levar tudo. Então eu preciso sim ter uma reação, mas uma reação dentro da lei, uma reação que seja de uma forma organizada, de uma forma não impulsiva, ok? Mas no geral eu preciso saber que tanto quando eu faço uma coisa, quando eu faço outra, eu preciso saber que eu tenho que fazer isso sem esperar recompensa, porque quando eu espero algum tipo de recompensa ou evitar alguma punição, eu voltei para o pecado de pensar apenas em mim mesmo. Não sei se isso daqui ficou difícil demais, claro, se ficou claro ou se ficou difícil demais, mas acho que é mais ou menos nessa direção aí. Se depois alguém quiser saber mais a respeito disso, acho que manda de novo uma outra pergunta lá para o e-mail do Luiz e a gente prossegue isso numa outra semana, tentando esclarecer melhor, porque realmente é um assunto difícil. Não, mas com certeza a gente consegue sim captar uma compreensão, até porque é a questão mesmo, muitas pessoas se sentem humilhadas, né, Marcelo? E aí, dentro dessa raiva, que vamos falar assim, essa revolta, e vem gerando toda essa guerra no mundo. E o mundo realmente está em guerra porque, infelizmente, todos nós internamente estamos em guerra também interior, né? Infelizmente, a grande parte da humanidade. Às vezes tem um dia que a gente não está, outro dia acaba que está. Então, tem muita oscilação na construção do ser humano, né? E o importante é que a gente tem que lembrar aos nossos ouvintes que existem características realmente que são genéticas, né? As pessoas já nascem com um caráter bom, inclusive mesmo na minha família eu tenho um exemplo disso, né? Que teve a educação do mesmo pai, da mesma mãe, idades bem próximas, um filho é bem direcionado, enquanto que o outro é totalmente desvirtuoso. Então, são coisas que a gente percebe, vem programado no DNA das pessoas, já está provado isso aí cientificamente. Então, a gente tem que buscar dominar o nosso lado negativo para que a gente possa realmente cobrir isso tudo com amor. Marcelo, continuando aqui na linha do raciocínio, como ver quem precisa mudar? Sou eu ou a pessoa, o externo, quem está fora? Porque muitas vezes a pessoa acha que o problema só está fora, né? Realmente, quando tem eu vejo muito discussões, então a pessoa sempre fala, você isso, você aquilo, você não sei o quê. Quer dizer, e quem também está para quem eu acredito que é assim, quando um não quer, dois não brigam, né? Como que é isso aí na sabedoria de Kabbalah? Explica um pouco para a gente, por favor. Ó, para a gente ir por um caminho mais fácil agora do que na abertura aqui da aula, vamos pensar assim, ó. Você já viu briga de marido e mulher, né? Os dois ficam lá, um acusando o outro. E isso acontece porque tanto ele quanto ela têm certeza que tem razão. Ela tem certeza que tem razão e ele também. E ninguém quer abrir mão do seu ponto de vista, né? Aí eu já vi umas situações assim, né? Onde a mulher falava pro marido assim, eu falei com as minhas amigas e todas elas dizem que eu tô certo. Entende? É óbvio, né? São amigas dela, são mulheres, pensam do mesmo jeito que ela. Se o marido tivesse falado com os homens que são amigos dele do futebol, todos eles também iam dar razão para ele. Não é porque o meu grupo me deu razão que realmente eu tô com a verdade. Entende? Principalmente porque o meu grupo gosta de mim e está ouvindo só a minha versão, não está ouvindo as razões do outro. Né? A gente vê isso em tribunal, né? Você é advogado, você sabe disso, né? O advogado que argumenta melhor, muitas vezes, acaba ganhando a causa, porque é uma questão de convencimento, né? Então, o que acontece aqui? Quando a gente fala de ódio, aproveitando também que essa segunda parte da pergunta de como que a gente tem que fazer e aquilo que a gente estava falando aqui no começo, que é a primeira parte, é assim,
você comentou sobre a guerra. Se eu ficar pensando sempre que o outro está errado, isso é uma garantia de que o ódio vai continuar acontecendo, porque se na minha cabeça já tem um mecanismo que sempre funciona da mesma maneira, dizendo que toda vez que eu entro num embate é o outro que está errado, se eu não começar a admitir que eu posso estar errado, se eu não começar a parar de procurar apoio nos meus amigos para me darem razão e começar a parar para pensar aonde foi que eu errei nesse conflito, porque mesmo que o outro esteja errado, também tem os meus erros no conflito. Se eu não abrir a minha cabeça para perceber que ele pode ter errado ou ela pode ter errado, mas eu também posso ter cometido erro, se eu não abrir espaço para admitir que eu tenho uma parte da culpa, o que vai sobrar sempre vai ser o conflito, porque se eu estou 100% certo e o outro tem que estar 100% errado, então a única coisa justa que eu posso fazer é combater aquilo que está errado. A primeira coisa para isso acabar é eu começar a pensar, procurar, investigar com muita força, com muita seriedade aonde está o meu erro. E a gente não faz isso, porque é muito mais confortável para nós acusar o outro. Então, veja, quando você fala da guerra, a gente sempre acha assim, olha só, as pessoas estão morrendo porque 2 governantes tomaram a decisão de fazer guerra e o povo não tem nada a ver com isso. Em parte, isso é verdade, porque ninguém votou pela guerra, né? Não teve uma votação para decidir a guerra. Mas, em outra parte, para pensar o seguinte, o que é que você faria se você tivesse no lugar do outro presidente lá? Será que você faria diferente? Entende? Será que se você tivesse sentado naquela cadeira, você realmente ia ser uma pessoa mais pacífica? Será? Ou será que se você tivesse o poder na mão, você ia fazer diferente? E a gente tem um exemplo aqui agora, e aí quem quiser visitar o nosso canal aqui, eu sei que você sempre pede para a gente divulgar o nosso trabalho, a gente fez um vídeo sobre Kabbalah e a guerra no nosso canal no YouTube. E lá a gente fala uma coisa que tem muito a ver com o que a gente está discutindo hoje aqui. Preste atenção nesse momento. O que aconteceu antes? Agora, o que está na notícia é a guerra, mas antes, até um pouquinho antes, era a pandemia. Um momento antes da guerra era a pandemia. A gente ficou aí 2 anos falando só da pandemia. O que acontece hoje? A sociedade no mundo inteiro está dividida. Tem aquele grupo que acredita que a doença realmente é muito mortal, muito perigosa, que vai morrer todo mundo, que precisa tomar 1, 2, 3, 4, 5, 10 doses de vacina. E tem um outro grupo que acha ao contrário, que o negócio não é tão perigoso assim, que a vacina talvez seja alguma coisa perigosa ou não, que a pessoa precisa tomar cuidado. E eu não estou aqui defendendo nem o primeiro grupo, nem o segundo grupo, só estou pedindo para a gente pensar nesses 2 grupos, porque é assim, o que acontece no mundo hoje? Aquelas pessoas que são a favor de uso de máscara, de lockdown, de vacina, elas acham que as outras estão doidas e que seria melhor, todo mundo sente isso no seu coração, mas muito pouca gente admite isso. Mas seria melhor que todas essas pragas morressem de Covid, porque é um bando de negacionista. Certo? Isso como é que é o nome disso? Ódio. Mas do outro lado, na outra turma, também acontece a mesma coisa. Quem não acredita nisso, quem não tem a mesma versão que essa primeira turma, quem acha que a vacina é a solução, que tem que usar máscara, que tem que ter cuidado, que tem que usar álcool gel, que tem que ficar em casa, quem não acredita em nada disso, quem acha que você não precisa tomar vacina e que a vacina que é o verdadeiro perigo, quer que todo mundo que tomou vacina morra para largar a mão de ser idiota. Então está uma turma de um lado, a outra turma do outro, e no coração de cada um de nós, do povo do mundo inteiro, a guerra já está existindo há 2 anos. Porque a turma de um lado quer que a outra turma 8 anos, Marcelo. pereça. Há 8 Deu anos. para entender? Não, o que eu estou falando do Covid. Ah, sim, certo. Entende? Isso daqui é uma coisa que já deixou muito claro para a gente a separação das pessoas. Então, assim, tem gente que quer o passaporte sanitário porque daí só entra no mercado, na condução, quem foi vacinado. E o outro que não quer o passaporte sanitário, ele quer que essas pragas todas morram porque estão tirando a liberdade dele. Entende? O mundo foi dividido em 2, como você falou de divisão aqui no começo. O racismo divide? Divide. Mas a vacina ou não vacina também está dividindo as pessoas. Ser honesto ou ser desonesto também divide as pessoas. Ser um bom marido e cuidar da esposa, ou ser um mau marido e trair a esposa, também divide as pessoas. A gente está dividido o tempo todo. E mesmo numa situação dessa,
que pode significar a vida ou a morte da gente, se a gente pegar a doença, ou se a gente tomar vacina, não sei, cada um acha que uma coisa é perigoso, um acha que a doença é o maior perigo, o outro acha que a vacina é o maior perigo, não importa. A gente não consegue se unificar para produzir o bem do outro. A gente sempre quer que quem é diferente morra. É isso que está acontecendo. Então, de alguma maneira, o que a Kabbalah vai dizer? Que o que acontece do lado de fora é um reflexo daquilo que está no nosso coração. Então, se a sociedade está dessa maneira dividida, é inevitável que a guerra venha. Quando a gente aprender de verdade a passar por cima disso tudo, e a gente se amar e tentar se unir, nenhuma guerra vai mais acontecer. Mas como é que isso começa? Exatamente a partir do momento que eu começo a pensar, será que o meu jeito de pensar está errado? Mesmo que o outro esteja mais errado do que eu, aonde é que está o meu erro que eu preciso admitir e pedir desculpa? Se eu não me abrir para descobrir aonde está a minha parte de erro, de culpa e de ódio, a única coisa que sobra é um conflito, é a guerra com o outro. É isso. Queria que todo mundo pensasse nisso. É bem isso mesmo, viu, Marcelo? Porque, infelizmente, a gente tem ouvido tantas coisas, né? Porque, vamos falar aqui, está tendo essa guerra na Ucrânia com a Rússia, mas também está tendo muita guerra na Etiópia, na África, que é país pobre. Está tendo extermínio de pessoas na região do Tigré, e da própria raça deles, eles pegam as pessoas, jogam vivas pelo penhasco, e cada absurdo de humanidade dentro deles próprios. Agora, é mais interessante também falar da guerra da Ucrânia, porque já é um país rico, país, né, do europeu. Então, a gente começa a perceber também que tem muita guerra de informação, tem muita guerra que a gente começa a praticar em relação à vaidade da pessoa. Eu tiro mesmo por mim. Outro dia eu fui no mercado, o caixa do mercado só enxertando coisa na minha conta. E eu estou de lá só olhando e observando. E aí eu deixei, eu falei, eu vou ver até onde esse cidadão vai, né? Aí quando acabou, eu perguntei, ô irmão, tá, e essas coisas aqui? Aí o cara né? Deu um baratinho, né? Um verdadeiro baratinho. Fui para casa, Marcelo, você não sabe a raiva que conseguiu sujar meu coração, meu irmão. Então eu peguei, o que que eu fiz? Eu botei uma placa nesse mercado e falei assim, ali eu não volto nunca mais. Consegui tirar numa boa, né? Pacificamente as coisas que estavam erradas, mas o cara que roubou, vamos falar, a tentativa, né? A tentativa. Então, como no direito penal, assim, a tentativa ela fica impune, ele saiu dando risada, porque ele não tem nem consciência do que ele fez. Ele só está pensando no lucro, só está pensando no dinheiro. E engraçado que, às vezes, acontece comigo também oposto. Às vezes eu posso ir num restaurante, como já aconteceu, e o garçom esquecer de colocar na conta algo. E muitas vezes eu falo, a conta está errada. Quando eu falo a conta está errada, o cara chega, fica ofendido. Eu falo, não, mas está errada para menos. Aí o cara já nem acredita que eu falei, cara. Entendeu? Ele nem acredita. Então, não vou lhe dizer que isso daí eu posso falar assim, que todo mundo faça, entendeu? Mas hoje, graças a Deus, através dos meus estudos e também que o Criador tocou no meu coração, eu procuro ser uma pessoa melhor. Eu procuro acordar e todo dia ser uma pessoa melhor, porque eu sei que eu também sou esse lodo. Eu estou cheio de coisas ruins também que eu preciso limpar. Então, eu quero levar essa mensagem para a humanidade, justamente isso, porque a grande maioria acha que é santinho, que é luz, que é bonzinho. E a gente tem que reconhecer a natureza humana. A natureza, os humanos, eles são dual. Não é à toa que nosso cérebro ele é dividido em dois, e se a gente for olhar, eles nem se tocam, né? Existe um espaço que eles nem se tocam no cérebro. Então,
É algo assim que eu venho também trabalhando, Marcelo, na minha natureza, e acredito sim que posso chegar também em ser uma pessoa melhor, porque eu espero que o mundo esteja melhor. E também estou com muita esperança agora que a China também disse que vai poder interferir um pouco nessas decisões da guerra, porque acredito que nenhum de nós está querendo guerra em qualquer lugar, né? E é isso daí. Eu quero agradecer a você mais uma vez essa participação, que você divulgue seu trabalho para que a gente possa mais uma vez juntos estar construindo a sabedoria de Kabbalah na humanidade e continuar o trabalho do Criador, meu irmão. É isso aí, Luiz. Obrigado. Eu quero agradecer a todo mundo, falar que tudo que a gente falou aqui hoje é muito importante, principalmente nesse período que a gente está vivendo. Quem quiser encontrar a gente, é só colocar ali no Google Escola de Kabbalah Brasil, que você vai encontrar ali Facebook, YouTube, Instagram nosso, tudo ali. Muito fácil de achar mesmo. Joga no Google Escola de Kabbalah Brasil, e aí você vai encontrar a gente ali. E para finalizar aqui, para agradecer vocês no final, essa coisa que o Luiz falou sobre a gente tem um lodo dentro da gente, não é o Luiz só que tem lodo dentro dele, não. Eu tenho, você tem, cada um de nós tem. E para a gente começar a limpar esse lodo e evitar guerra e evitar conflito entre nós, a gente precisa saber que tem esse lodo, que tem um trabalho para limpar ali. Se a gente começar a acreditar que a gente é um anjo de luz da última encarnação, que a gente é só bondade, que as pessoas lá fora que estão erradas, quando você pensa que você é bom e o outro é que está errado, essa é a preparação para a guerra. Porque se o outro está errado e você é bom, você tem que combatê-lo. Quando você entender que você é lodo, você abaixa a sua cabeça, olha onde é que você está errado, pede desculpas, e aí a energia do conflito cai e a possibilidade de guerra diminui. Tá bom? Muito obrigado a todos e até semana que vem. Tem uma coisa também, Marcelo, que eu quero trazer aqui para nossos ouvintes, né? A questão assim da língua portuguesa, a palavra desenvolvimento, né? Muitas pessoas acham que a palavra desenvolver ela está ligada com evoluir, com progresso. Realmente, com progresso está, mas se a gente for parar para ver, desenvolver tem um prefixo que é o des. E a palavra do verbo é envolver, ou seja, é deixar de estar envolvido. Então, o que a gente tem que desenvolver? É desenvolver o mal, porque a gente tem que deixar de estar envolvido com o mal. E as pessoas acham que é desenvolver o bem, e não é isso. A gente precisa tirar o mal, porque o Criador é tão generoso conosco, porque outro dia eu fiquei examinando. Imagine se a gente tivesse que colocar o bem dentro de nós. E o que o Criador vem assim ouvir clareando, que o bem também está dentro da gente. A gente precisa se livrar do mal para que o bem possa florescer e possa realmente irradiar essa luz do Criador e que a gente possa refletir e ser um ser humano melhor realmente. É isso aí, Luiz. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Um abraço. Valeu. É isso aí, Camaçari. Estamos aqui mais uma vez trazendo essa palavra para tocar o seu coração e que nós possamos ser pessoas melhores. Melhorando o homem, eu tenho certeza que vamos ter um mundo melhor. Vamos ouvir um pouco de música? Guardando a paz nesse olhar, amor nas vidas e dor, suportar as pedras do meu caminho, os pés suportem pisar, mesmo ferido, não seja passar. Se ficar mágoa. Oi, Neto. E aí, entrou bom? Ficou beleza, ficou show. E a música, quando eu falei, vamos falar um pouco de música que você soltou?
Eu não estou conseguindo. Voltei. Tá aquela de Saulo, Nossa Senhora. Beleza. Tá bom. Eu voltei combinando com o que você estava falando. Claro, eu sei. Pode, rapaz. Aí você já vem com o estudo Falei. aí, né? É isso. Falei. Pronto, valeu. Nossa Senhora, me dê cuida do meu coração, da minha vida, destino, no meu caminho. Sempre que meu pai tocou, com um sorriso nas suas mãos, a vida foi coração. Eu tive a posição a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo, a salvação. Alô. Tão necessitados de vós, Boa tarde. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. Sim, sou eu mesmo. De joelho aos vossos pés, Eu estou aqui no estúdio da rádio. vossas mãos, Tem como você ligar daqui a meia hora? todos nós, nossos filhos, Pode ser nesse mesmo tempo aí. Nossa Senhora, me dê a mão do meu coração, da minha vida. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Do meu caminho, somos de nós. 12h52 na 88 FM Camaçari. E agora sim, meus irmãos, estamos aqui para trazer um pouquinho de direito. O direito é aqui. E eu quero que você me dê o feedback como está chegando o nosso programa para vocês, nossos ouvintes, através do meu e-mail adv.luisconzmoreira@gmail.com. Fale o que você está gostando, se está ruim, dê crítica, se está bom, sugestão. Estamos aqui para fazer o melhor programa para você, meu ouvinte. Então, agora eu quero trazer aqui a Lei 8080 de 90, que é a Lei de Serviço de Saúde, que dispõe sobre condições para promoção, proteção, recuperação, organização, funcionamento, tudo isso da sua saúde. Então, vamos lá, meus irmãos. O que traz essa lei de importante? Em principal, essa lei, ela vem garantir em todo o território nacional ações de serviço de saúde, executados isolada ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual para pessoas naturais ou para pessoa jurídica. Veja você, meus irmãos, que o SUS, o Serviço de Saúde, ele também atende a empresas, certo?
não é só pessoa física, pessoa natural, como também é tratada no direito civil, certo? O que a gente vem trazer mais? A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O dever do Estado é garantir a saúde, que consiste na formulação e execução de políticas econômicas, sociais, que visem